Tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, tudo bom. Bom, Prazer, pessoal. satisfação estar aqui com você, Bernardo. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar participando dessa live hoje com a gente. Ah, que bom. Pessoal, dê um joia se vocês conseguirem ver eu e a professora Delane e estiver ouvindo bem nós dois. Só para a gente ver se está tudo certo com o áudio. Escrevam aí se tiver com áudio bom, o vídeo. Então tá, vou entender esse joia como ok. Perfeito. Bem, então a gente vai iniciar nossa live de hoje com o tema de os efeitos da acupuntura nas disfunções é, da articulação Tempo. temporomandibular. Isso. Essa live é parte das ações do projeto GAIPA UFC, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, onde a gente está trazendo pesquisadores, profissionais, gestores, que são referência nas áreas, em alguns temas de atuação na prática da acupuntura e das práticas integrativas e complementares. E hoje a gente está recebendo a professora Delane Gondim, né, aqui da Universidade Federal do Ceará. E eu queria, professora, que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Bom, é, meu nome é Delane, né, como o professor Bernardo falou, e eu sou professora de anatomia, do Departamento de Morfologia da UFC, e sou acupunturista há 20 anos, né? Então, desde a minha formação, né, eu sou graduada em odontologia, e comecei a trabalhar com acupuntura no início dos anos 2000, né? Então, foi num período em que, dentro da odontologia, não se falava muito em acupuntura. O próprio nosso Conselho Federal de Odontologia não tinha nenhuma regulamentação a respeito do exercício da acupuntura dentro da odontologia. Então, a partir desse período, foi um período muito desgastante, né, de reconhecimento da acupuntura dentro da odontologia, e isso aí se agravou, assim, muito mais, né, essa luta com a saída da prática, né, das práticas integrativas e complementares, onde a odontologia ficou de fora, né, dentro do critério de profissionais que poderiam trabalhar com acupuntura, porque dentro do exercício da profissão, o nosso conselho não nos regulamentava. Então, isso aí foi mais ou menos em 2006, e depois disso, a gente ainda teve um período de mais ou menos uns 4 anos, acho que 2010 saiu a habilitação em acupuntura na odontologia, para somente em 2015 sair a especialização, né? Foi um período de muito desgaste dentro da nossa formação, né? Não só como dentista, mas também como acupunturista, né? Porque o nosso próprio conselho não nos regulamentava. Tínhamos o apoio do Ministério da Saúde, do próprio Conselho Federal de Medicina, mas o nosso Conselho Federal não nos reconhecia. Então, foi um período assim, muito desgastante. E até nós estamos com 5 anos que temos a especialidade em odontologia, mas mesmo assim a gente tem uma carência muito grande de profissionais, né, odontólogos que trabalham com acupuntura no nosso país. E professora, e como é que foi o seu contato com a acupuntura? Por que surgiu esse interesse de realizar a formação? A acupuntura ela veio para mim dentro assim, do meu exercício da profissão, sabe? Eu estava dentro do consultório e aí no manuseio, né, fazendo uma coroa provisória, e aí ela resvalou na luva, caiu, e eu tive uma torção, né, uma cervicalgia agudíssima nesse dia, saí aos prantos dentro saí do atendimento, assim, muito travada, e aí, naquela época, Bernardo, não se falava muito em acupuntura, não. Falava acupuntura como se fosse nada científico, fosse algo totalmente holístico, alternativo, né?
E aí eu passei assim, eu acho que eu passei 10 dias sem poder mexer meu pescoço. E aí eu tinha um paciente que fazia tratamento com acupuntura. E ele me levou para ser atendida, né? E Isso nos assim, anos 2000. e isso, 98 para 99, isso daí. 98, mas acho que foi 98. Então, falava-se muito pouco de acupuntura. Né? Para você ver, a medicina ela só foi reconhecer a especialidade em 95, né? A fisioterapia não, a fisioterapia ela andou anos-luz, né? Foi em 85, a medicina foi em 95, então tinham também poucos médicos acupunturistas, né? Nesse meio. Então, aí eu comecei o atendimento e eu vou lhe dizer, no primeiro momento, né, para mim foi um baque grande, né, porque a forma como se faz o diagnóstico é completamente diferente, né, as perguntas que são feitas, a forma de abordagem muito mais integrativa. Então, para mim, naquela época, foi uma surpresa muito grande, né, e aí, quando ele foi, eu disse, olha, minha dor é no pescoço. E ele pegou a minha mão para colocar uma agulha. Eu disse, não, não é, porque é dor no pescoço. Aí, não, me dê sua mão. E aí, ele colocou um ponto na minha mão e mandou mexer o pescoço. Eu lembro muito bem que eu olhei para a cara dele, assim, eu não mexo há 10 dias. Ele, não, mexa. E aí, 70% da minha dor tinha saído naquele agulhamento, sabe? Então, para mim, eu fiquei extremamente surpresa. Aí eu perguntei para ele, por que você colocou nessa agulha? O que que tinha nela? Aí ele disse, não tem nada, é você trabalhando a seu favor, é o seu corpo. E aquilo ali me encantou. E aí eu fui atrás de fazer a formação. Na época tinha a sociedade, hoje na época era a Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. Ela aceitava médicos, dentistas e veterinários na sua formação, para cada um dentro da sua área de atuação. E fiz o curso de especialização, um curso de 2 anos, mas a nossa prática nunca foi voltada para minha área de atuação, né, que era a odontologia. E aí eu procurei, na época, a universidade, tinha um grupo de dor, que era organizado pelo Dr. Marcos Aurélio Rabelo Lima Verde, e aí eu comecei a trabalhar de maneira voluntária. E foi aí Nesse que eu período comecei você com era clínica, não era docente ainda, né? a docência veio para mim por conta da acupuntura. Então, uma coisa Nossa, que eu agradeço, né, e todas as vezes eu falo da acupuntura com muita gratidão, porque foi realmente o que virou a minha forma de levar o resto da minha vida, né? Porque quando eu comecei com essa parte clínica, né, dentro da universidade, tinha muitas pessoas descrentes, né? E faziam, assim, até brincavam, piadas, né? com piadas e tudo, dizendo que aquilo não funcionava e tudo. E aí eu vi que o caminho para o reconhecimento, ele deveria ser baseado em ciência. E aí eu fui atrás de fazer o mestrado, na época, em ciências fisiológicas. Na época estava saindo muitos já artigos falando dos aspectos anatômicos dos pontos de acupuntura. Isso aí me encantou, né, bastante, sobre o ponto de acupuntura como uma realidade realmente anatômica. E aí eu fui fazer o mestrado em ciências fisiológicas pela Universidade Estadual do Ceará. Não foi fácil convencer o orientador a trabalhar com um modelo experimental em acupuntura, não foi fácil, mas eu insisti e aí começou minha trajetória dessa maneira. Depois disso daí, aí vieram o concurso e tudo, e aí eu continuei fazendo também, depois no doutorado, já com pesquisa também em acupuntura, em artrite da articulação temporomandibular, e até então desenvolvo ainda trabalhos voltados com neuralgia do trigêmeo, artrite reumatoide, da articulação temporomandibular, com trabalhos com acupuntura, trabalhos clínicos, né? Já estamos enveredando para trabalho clínico. Recentemente a gente participou de um trabalho do grupo da pós-graduação em odontologia, com o uso
um estudo comparativo de terapias utilizadas nas disfunções temporomandibulares. E agora a gente está com um trabalho de também doutorado em andamento, de um aluno da fisioterapia, na pós-graduação em Ciências Motofuncionais, com trabalho comparando a acupuntura e a fisioterapia no pós-operatório de cirurgias ortognáticas, sabe? Então, assim, não é a minha única linha de pesquisa, mas é uma forte linha de pesquisa que eu ainda acredito e tenho muito prazer de trabalhar. E, professor, então, no seu mestrado, o seu interesse foi investigar a questão anatômica e morfológica dos pontos de acupuntura. Isso, mas aí, quando a gente foi começar o trabalho e instituir um modelo, a gente trabalhou com um modelo de estimulação elétrica em polpa dentária de coelho. E aí, eu não tinha um mapa anatômico dos pontos de acupuntura no coelho. A gente tinha cachorro, cavalo, ave, tinha gato, rato, mas eu não tinha em coelho. E aí, me lembro muito bem que a gente, para achar os pontos de acupuntura, porque os pontos de acupuntura são pontos que têm baixa resistência elétrica, né? Eu depilei o coelho como um todo, sabe? Para poder realmente utilizar o toposcópio, que é o localizador de pontos, né? Para a gente realmente fazer a acupuntura específica dos pontos de acupuntura e comparando também com locais que eu chamei de chã acupuntura, né? Porque são pontos que não eram reconhecidos como ponto de acupuntura. E aí a gente começou esse trabalho e comparou também com a resposta entre coelhos machos e fêmeas, né? E aí a gente teve algumas respostas interessantes, como efeito analgésico, efeito anti-inflamatório, e também a resposta à dor nas fêmeas, a acupuntura tem um efeito mais prolongado do que nos machos. E aí isso me veio, né, com a ideia, já no doutorado, de trabalhar com artrite da articulação temporomandibular, já em ratos, nesse momento. E aí a gente comparar, ver se a acupuntura teria um efeito, no caso, a gente trabalhou com eletroacupuntura, que os trabalhos mostram que o efeito analgésico e anti-inflamatório são muito mais potentes, né? E a gente trabalhou com esse modelo em ratos, no modelo de artrite aguda na articulação temporomandibular. E, professor, agora falando um pouco sobre os bastidores da pesquisa. Como é que foi a sua vivência no período do mestrado, quando surgia dúvidas de procedimentos, de modelo? Com quem que você conseguiu apoio? Se tinha algum colega na época também desenvolvendo pesquisa com acupuntura na UES, na UFC, em algum lugar de Fortaleza? Eu quero saber assim, dos bastidores, como é que você desenrolou, sabe, suas dúvidas? Ninguém falava, ninguém estava trabalhando nessa área em Fortaleza, não tinha ninguém trabalhando com animais, né, nessa área. Então, realmente, foi ainda mais em coelho, né? Então, eu tive o apoio, eu não tinha um aparelho de eletroacupuntura. E eu consegui o apoio de um professor da UES, que era um professor da área de engenharia elétrica, que ele fez o aparelho para mim. Do aparelho, na época, era corrente contínua. Hoje a gente sabe que os aparelhos de eletroacupuntura, eles trabalham mais com corrente, né? alternada, arábica, né? Não trabalho com corrente contínua, mas a gente sabia que na época a corrente contínua, ela causava um efeito analgésico, né? E isso daí a gente começou, portanto, as pesquisas, né, mostrando essa relação do ponto de acupuntura como uma realidade assim, anatômica, que para eu ter o efeito analgésico, eu precisava realmente da localização precisa. E uma das coisas que foi interessante é que o grupo Chan tem efeito também analgésico, só que ele não perdura ao longo do tempo, como
o da eletroacupuntura, nos pontos de acupuntura. Isso é muito interessante, né? Principalmente quando a gente fala em pesquisas clínicas também, que, por exemplo, recentemente, agora em 2020, saiu um artigo do grupo da Unifesp, mostrando que era um trabalho com pacientes com DTM, né, trabalhando com acupuntura, em pontos de acupuntura, e o que eles chamam de Shan, que seriam pontos não considerados como pontos de acupuntura. E que eles fizeram o acompanhamento durante um mês, 4 sessões, certo? Era uma sessão por semana. E eles chegaram à conclusão que tanto a acupuntura como a Shan acupuntura, elas tinham um efeito analgésico nos pacientes portadores de DTM. E isso, para mim, que a gente estava, já tinha concluído uma pesquisa, né, do doutorado da Khadija, né, que era da pós-graduação da odontologia, e a gente viu uma coisa interessante, que o efeito analgésico era maior, né, a partir do segundo mês. E mais potente ao terceiro mês, não tendo diferença do terceiro para o quarto mês. Então, o meu questionamento, né, será que essa pesquisa, que chega a uma conclusão, para mim, assim, chegou a uma conclusão que era a mesma coisa, mas será que ao longo do tempo, se tivesse um acompanhamento maior, será que seria esse o resultado? Então, assim, existem muitos problemas na questão de estabelecimento de metodologia na hora da gente fazer um trabalho clínico em acupuntura. Isso eu acho que é um dos grandes entraves. E também uma coisa que também é difícil no trabalho clínico é a questão de quantas sessões o paciente tem que fazer e não faltar para eu ter o efeito que realmente seja reprodutível, seja confiável. Então, assim, não é muito fácil, né, trabalhar com pesquisa clínica, principalmente porque quando a gente estabelece, né, a metodologia, se foge, né, aquele número de sessões, começa a ter, né, um viés que a gente, assim, até aquele estabelecimento, aquela escala Pedro, né, que fala da perspectiva de tratamento, até aquilo me deixa também um pouco confusa, né? Se eu continuasse, será que meus efeitos não eram melhores? Agora, um grande problema em trabalhar com acupuntura clínica, Bernardo, é que o paciente, quando ele melhora, ele não quer mais ir. Aí tem a perda de Sabe? segmento, né, na E pesquisa aí a clínica. gente tem as perdas. Então, a gente Uhum, começou o trabalho com 23 pacientes e terminamos com 13. uhum, 13 concluídos os 4 é, meses. é, Então, assim, uma deficiência, assim, é um problema que a gente tem que enfrentar, porque uhum, realmente o paciente, ele está do teu lado enquanto ele está incomodado, mas quando ele começa a melhorar, ele diz, agora eu estou bem. é, Aí, toda sexta-feira, toda semana, todo horário ele estabelecer na semana para estar num projeto de pesquisa, às vezes não tem tanto esse compromisso, né? é. Por isso que às vezes E você trabalhar com animal é, é você bem controla. mais tranquilo, né? Porque eu sei onde é que E, ele está, eu vou buscar, né? Então é mais tranquilo você trabalhar. Mas e outra professora, coisa que é a gente, interessante. Oi. ah, a gente Não, eu vai ia te entrar falar. Ah, nessa questão da pesquisa translacional, do que a gente consegue pronto. perceber no modelo animal e depois o que a gente consegue reproduzir na pesquisa clínica e o que a gente não consegue notar. Mas antes disso, da gente poder aprofundar nesse assunto, falar também do efeito dose e resposta da acupuntura nos pacientes com DTM, então do mestrado você conseguiu trazer como é que foi o seu contexto de pesquisa, né, desbravador, e imagino o quanto de Oi. aprendizagem você não conseguiu e de inovação você conseguiu já realizar nesse mestrado. E aí eu queria saber como é que foi então o processo do doutorado. Aí essa orientadora
já Bom, tinha formação em acupuntura? Se e o cenário a foi o professora mesmo? Mariana Vale, né, que é a professora lá do Departamento de Farmaco e de Fisiologia da UFC, ela já era acupunturista, eu a convidei para a minha banca de mestrado, e lá ela fez o convite para que eu fizesse, né, a seleção para o doutorado na época de Ciências Médicas da UFC, né? E aí foi um outro momento, né? Porque era a pesquisa com um acupunturista, né? Num modelo de odontologia também, que era para mim era muito importante que fosse nessa área, exatamente porque a gente também estava num momento de reconhecimento do Conselho Federal, né? A gente tinha que mostrar pesquisas também relacionadas. E isso aí foi para mim, foi um grande momento, um grande enriquecimento na parte científica, de poder trabalhar dentro do modelo, né? E com um orientador acupunturista, que isso aí, para a gente mudar, assim, protocolo, estabelecer, escolha de pontos, então ficou muito mais tranquilo, muito mais rico. E aí esse modelo foi um modelo de artrite causada por um agente pró-inflamatório, que é o zimosant, que causa uma artrite aguda nos primeiros 20 minutos. E aí será que a acupuntura consegue reverter isso daí? Então a gente viu que ela tanto teve o efeito analgésico e anti-inflamatório, tanto uso assim, antes do estabelecimento da artrite, como também após o estabelecimento da artrite, a acupuntura foi eficaz. E depois, Bernardo, a gente continuou pesquisando o sistema endocannabinoide, se o sistema endocannabinoide estava envolvido nesse efeito analgésico anti-inflamatório da eletroacupuntura. E foi aí que a gente também conseguiu, na época, né, foi o final da década de 90 começaram as pesquisas com endocannabinoides, e aí foi um grande avanço para a gente, para compreender melhor sobre essa interação do sistema opioide, endocannabinoide e analgesia por acupuntura. Então, dentro desse modelo foi bastante rico. E depois a gente já estabeleceu um modelo de artrite reumatoide da ATM, e aí a gente conseguiu perceber uma coisa que a gente pode translacionar para a clínica, é que a ATM ela é uma articulação extremamente diferenciada, porque no modelo de artrite crônica, certo? A gente, com 7 dias após o estabelecimento da artrite crônica, a gente tem o animal com dor, entretanto, a ATM ela está íntegra, como se nada tivesse acontecido. Né? Então, isso nos mostra, assim, em relação à pesquisa clínica, né, que nas disfunções temporomandibulares, possivelmente, a gente tem também uma ATM recuperada, entretanto, o que a gente tem que focar é a questão da sensibilidade dolorosa desse paciente. Certo? Então, a acupuntura, a ATM, ela tem um poder de recuperação extraordinário, né? Que possivelmente é por conta da sua característica histológica diferenciada, né? Que ela não é uma cartilagem hialina, ela é uma fibrocartilagem. Então, isso faz com que ela se recupere de uma maneira muito mais intensa e rápida. Então, isso aí a gente pode levar em consideração da importância de translacionar para a parte clínica, que muitas vezes a gente pensa no paciente com DTM em agir perifericamente. E talvez a gente esteja errando feio na hora que a gente vê o periférico e não de pensar a nível central. E o que a gente vê com a acupuntura é que a acupuntura, dentro dos recursos que a gente tem, de recursos menos invasivos, né, com menores efeitos colaterais, a acupuntura é o principal recurso que a gente pode utilizar para trabalhar com o sistema nervoso central. Então, quando a gente trabalha com a acupuntura, a gente trabalha no sistema modulatório, não só pensando na questão da dor, mas também, né, pensando centralmente nas estruturas do sistema das emoções, do sistema límbico, né? Recentemente, dentro dessas pesquisas que a gente viu em pacientes com DTM, uma das grandes melhoras que esses pacientes relataram foi a questão da melhora da qualidade do sono.
né? Então, a gente sabe como o sono é essencial para a recuperação motora. Então, a gente tem que perceber os trabalhos experimentais como a base para a gente poder translacionar para a clínica e compreender melhor por quais são os tratamentos que a gente deveria investir mais. Não é isso? E professora, isso mesmo. Agora que a gente então começou a entrar sobre a DTM, a disfunção temporomandibular, eu queria que você contasse para a gente como é que essa condição de saúde entrou na sua vida, como é que surgiu o seu interesse em estar tratando os pacientes com DTM e como que se deu a inclusão da acupuntura no tratamento, no seu escopo de tratamento. Surgiu a partir de leitura ou foi da própria indução e experiência clínica mesmo? Bom, eu tive uma paciente que eu digo que foi a minha paciente zero, né? Que foi uma paciente do grupo de estudos de dor lá da UFC, que era uma paciente com 35 anos, que tinha tido um AVC fazia 2 anos, e que ela chegou assim, na clínica com muita dor, e ninguém soube o que fazer com essa paciente, né? E aí eu a atendi, né? E eu atendi, Bernardo, sem nenhuma crença que eu conseguiria alguma coisa com ela, né? Então, foi a minha paciente, realmente, eu digo, olha, se ela não tem nada, eu vou ver o que eu posso fazer por ela. E essa paciente, depois de 6 sessões, essa paciente, ela voltou numa situação extremamente diferenciada, em relação às crises de dor, em relação às dores que ela tinha em face, em relação à questão de ela não fechava o olho, ela começou a fechar, ela já não usava lágrima artificial, ela teve uma melhora, assim, excepcional. Então, essa paciente foi aquela paciente que eu disse assim, eu tenho que investir nisso daí. Porque dentro da odontologia eu não encontro nenhum recurso que eu possa dar essa condição a um paciente que sofre de dor. Então, foi aí que tudo começou, sabe? Foi essa paciente que deu o gatilho, sabe? Em relação a usar em tratamentos com dor, em pacientes com dor. E dentro dos Professora, quadros de dor facial, a DTM eu acho que é o mais prevalente dentro dos quadros, né, de pacientes que procuram os ambulatórios de dor facial. perfeito. A gente tem ouvintes que são acupunturistas e outros não, e ouvintes que devem já ter experiência clínica com paciente com DTM e outros nem sabem o que é. Então, eu queria que você dissesse para a gente algo mais conceitual. O que é uma DTM? Como é que ela se manifesta clinicamente? Quais são os sintomas e os problemas mais comuns que o terapeuta encontra para tratar esse tipo de paciente? Pronto, a DTM ela é um conjunto, né, de desordens não só musculoesqueléticas, como também neuromusculares, né? E é difícil o diagnóstico, porque são muitos, o quadro ele é bem apresenta muita em comum com outras doenças, né? Mas o paciente em si, ele se queixa de fadiga muscular, de dor pré-auricular, de cefaleia, de dificuldade também de mastigação, limitação dos movimentos mandibulares. Então, é um paciente que não consegue realmente dormir bem, porque ele convive com a dor durante bastante tempo, ao longo do seu dia. É difícil, portanto, a gente cuidar de um paciente desse, porque quando ele procura o atendimento, ele já vem bastante comprometido. Mas existe, né, o profissional que vai fazer o diagnóstico, né, geralmente é o dentista que recebe esse tipo de paciente. A gente tem uma escala, que é o chamado RDC, que a gente pode utilizar dos conceitos, né, dos eixos, tanto do eixo 1 como do eixo 2, que faz com que a gente direcione para chegar a um diagnóstico se esse paciente possui uma DTM e se essa DTM ela é de ordem muscular ou se ela é de ordem articular, certo? E, inclusive, a gente consegue ponderar dentro desses critérios diagnósticos se ela é uma DTM leve, severa ou se ela é moderada, né? E, a partir disso, né, estabelecer os planos de tratamento.
Esse eixo 2 que vê a questão biopsicossocial é a que assim, mais nos preocupa, porque quando já interfere nesse lado emocional, de depressão, de catastrofismo, né, que o paciente se encontra, então, assim, a gente já imagina que o tratamento, ele precisa ser mais abrangente, né, numa visão muito mais multiprofissional. E professora, como é que essas três origens, essas três possíveis causas ou características da DTM, como é que é a prevalência delas entre a muscular, articular e essa possível O que a psicogênica? gente Qual que é o mais comum? O que a gente verifica mais são as DTMs musculares. Certo? As DTMs musculares, elas são muito mais prevalentes e prevalente mais em mulheres do que em homens, né? Uma prevalência em torno de 3:1, mas tem estudos que já mostram diferenças até maiores, né? Geralmente na faixa etária que as pessoas são mais produtivas, dos 20 até os 40 anos de idade, né? E e que a gente precisa, sim, né, ter muito cuidado no manuseio desse paciente, porque é um paciente que está na sua fase mais ativa, realmente, de operacional, né? E é um dos grandes motivos de afastamento das suas atividades laborais. Então, a gente tem que agir de maneira muito rápida e eficaz para que o paciente ele volte, né, a fazer voltar à sua vida, né, normal, tá certo? É. Agora, o que hoje a odontologia ela vem utilizando bastante, realmente, ainda é a farmacoterapia, né? Hoje, não só com os analgésicos anti-inflamatórios, mas também com os antidepressivos tricíclicos, e também o uso das placas oclusais. Então, o que eu vejo, né? Tantos a preocupação de atuação periférica como atuação central, né? Então, a gente vê que os antidepressivos têm um efeito realmente positivo. O que eu defendo da acupuntura é que a acupuntura ela trabalha nos dois meios, tanto perifericamente quanto centralmente. Então, eu ainda acho que a gente tem que sempre levar em consideração e propor para o paciente a forma que seja uma forma que ele seja mais adepto ao que ele for utilizar. Tem pessoas que podem se considerar pessoas que são mais naturais, que não topam tratar com com antidepressivos, acha que não é necessário. E assim, a gente tem que dar opções para o nosso paciente. E a acupuntura, ela passa a ser uma opção muito, muito eficaz, muito positiva. E foi muito importante você tocar nesse ponto, porque ainda mais você que desenvolve pesquisas na área de farmacologia, né? A gente hoje já sabe que a acupuntura ela vai atuar, às vezes, por vias semelhantes como o de um próprio fármaco ou de um medicamento, né? Na questão de inibição de receptores, ativação de vias centrais do sistema límbico, né? Só que, porém, com menos efeito diverso, porque, afinal das contas, esse efeito é endógeno, né? A gente apenas... A acupuntura seria uma forma de ligar esse mecanismo, ou de acionar para que o próprio corpo produzisse o que é necessário para reduzir uma inflamação ou mesmo reduzir um processo de dor, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é que o agulhamento, a agulha, ela vai propiciar um efeito analgésico. Quais são os mecanismos que podem explicar isso aí, no caso do paciente com DTM? Então, nesse caso desse paciente com dor de origem muscular. O agulhamento, ou seja, quando eu penso em agulhar um paciente, eu tenho uma resposta já a nível periférico, né? Então, perifericamente, eu já estou levando uma mudança naquele tecido abaixo ali da minha pele, tá? Levando a liberação de vários mediadores. Dentro desses mediadores que eu vou denominar de mediadores inflamatórios. O que acontece quando eu trabalho com a acupuntura? Quando eu trabalho com ela, eu vou ter um estímulo, né? Esse estímulo, que é o estímulo do agulhamento, ele é um estímulo que a gente já sabe que ele é capaz de conduzir uma corrente elétrica de 2 a 3 Hz.
certo? Isso quando eu estou falando acupuntura manual. Quando eu estou falando em eletroacupuntura, o acupunturista ele tem a condição de equilibrar da maneira que ele acha mais adequado qual tipo de frequência a ser utilizado. Mas na acupuntura manual eu já trabalho com o estímulo elétrico. E essa corrente elétrica, ela vai estimular as terminações nervosas periféricas. E uma vez estimulando essas terminações nervosas periféricas, eu vou ter uma resposta. Porque dentro da fisiologia a gente aprende, né, que tem aquela resposta causada pela abertura dos canais iônicos, né, que é o potencial de ação. É a lei do tudo ou nada. Uma vez disparado, não tem como voltar atrás. O sistema nervoso vai conduzir essa informação. E ele conduz essa informação através de fibras, de fibras mielinizadas, que são fibras do tipo A delta, que são as mesmas fibras que conduzem o estímulo doloroso, né? É a mesma via de condução, né? Por ironia, mas realmente é. Só que ela ascende a nível de medula espinhal e vai para os centros superiores, os centros suprassegmentares. E quando ele ativa esses centros suprassegmentares, ele vai atuar em áreas, né, que são áreas moduladoras, que a gente chama de área ativando áreas descendentes, modulatórias e inibitórias da dor, localizados no tronco encefálico, né, liberando, que é o tronco encefálico é o local onde tem maior liberação de neurotransmissores. Então, a gente tem a serotonina, a dopamina, os opioides, né, na região da matéria cinzenta periaquidutal. Então, essas substâncias sendo liberadas, elas vão descender e perifericamente, elas vão atuar a nível de medula espinhal ou nível de trato espinhal do trigêmeo, diminuindo os impulsos ascendentes, dando a percepção, perifericamente, eu vou começar a não receber esses estímulos periféricos. E, centralmente, aqueles neurotransmissores, eles vão trabalhar na questão de mudança de percepção da dor, e quando a gente muda a percepção da dor, com a continuidade do tratamento, há uma mudança também de comportamento, que isso que eu acho mais bacana quando a gente trabalha com a acupuntura, é a mudança de visão, sabe, que se dá quando você trabalha com dor, com medo, com desamparo, e quando você começa a cuidar e há a liberação desses neurotransmissores, há uma modulação dessa percepção do paciente. Isso aí é muito bacana. E, professora, na sua pesquisa, você, então, teve uma pergunta que foi qual que é o modelo animal para artrite da articulação temporomandibular, né? Como é que vocês desencadeiam esse modelo inflamatório na articulação dos animais? Bom, a gente tem um modelo agudo, que é o da artrite causada pelo zimozan, que a gente já consegue uma dor aguda, uma degranulação mastocitária intensa nos primeiros 20 minutos, assim que a gente aplica. Mas a gente tem um modelo crônico de artrite, né, que simula uma artrite reumatoide, que é o modelo com injeção de MBSA, mas também tem outros modelos que a gente pode utilizar com o uso de carragenina, que causa artrite crônica. Então, tem o CFA, propriamente dito, também causa artrite crônica, mas a minha experiência, né, com modelos é mais na artrite aguda e na artrite causada, na artrite reumatoide pelo MBSA. Perfeito. E o efeito, então, aí a minha pergunta agora é, então, se com tanto pode trabalhar com a acupuntura de forma aguda, como também no modelo crônico. Tá. Certo? E a minha pergunta é, com a acupuntura, tem como a gente vai desencadear um efeito anti-inflamatório sistêmico ou tem como direcionar esse efeito mais para um local que esteja cometido, como a própria TM? Legal essa pergunta. Mas assim, quando na época que eu defendia a acupuntura dentro da odontologia, uma das coisas que me lembro muito bem que o presidente do conselho perguntou foi dizer assim: quer dizer que eu coloco uma agulha na mão e você, como dentista, você quer me dizer que essa agulha vai tratar a articulação, vai tratar a dor no dente? Aí a pessoa paciente, né, com problema de yang do fígado, né?
Aí eu digo assim, olha, não tem como eu dizer para a agulha, olha, agulha, eu sou dentista, então vá só para cá, só para a cabeça, não vá para o resto do corpo, não. Não faça isso, não. Então, assim, não tem essa, eu tenho uma resposta sistêmica. Eu não tenho, não posso imaginar, né, que eu teria uma ação somente local. Agora, que você sabe, né, que é o grande dilema da acupuntura é a questão da combinação dos pontos. Isso daí, por mais que a gente pesquise, eu não consigo ter uma resposta de dizer assim, porque somente aquela combinação vai me dar esse efeito e essa outra combinação não dá esse efeito que você está esperando. Isso daí, somente a medicina tradicional chinesa, dentro dos seus conceitos de 5.000 anos, que são capazes de responder. Então, realmente, a pesquisa não me dá essa resposta. Realmente é a experiência milenar mesmo que realmente nos ampara, E né? professora, você disse de uma experiência que você, de um dos seus estudos, onde a acupuntura em ponto específico, comparada ao grupo Shan, que é utilizar o agulhamento em outra parte do corpo, né, resultou em efeito analgésico. Entretanto, no modelo animal, o que utilizou o ponto específico, a eletroacupuntura, esse efeito foi maior, tamanho de efeito maior, né? Muito Isso maior. é engraçado porque Inclusive, ajuda. inclusive, inclusive na questão de quando a gente analisou a liberação a expressão dos receptores endocannabinoides, né? Então, o chá não teve esse efeito como da acupuntura. Realmente, o efeito de aumento de expressão de receptores foi somente com os pontos de acupuntura. E eu tinha um professor na época de formação que ele dizia assim, olha, a acupuntura, mesmo você errando, você acerta, né? Então, por causa desses efeitos inespecíficos que não dependem de um raciocínio clínico, de uma tomada de decisão clínica. Então, por si só, a acupuntura, um efeito benéfico, ela já vai causar. A gente não sabe se é realmente um efeito fisiológico ou se é um efeito de expectativa do paciente, que eles chamam do efeito placebo, né? Mas, a grosso modo, quem é profissional da acupuntura sabe que a acupuntura é um grande corpo de conhecimento que possui algumas teorias que a fundamentam, embasam, mas que se a gente for dividir academicamente, você tem duas acupunturas. Uma que se chama acupuntura tradicional, que se baseia nesses conhecimentos aí de 5.000 anos, que pelo menos há 2.500 anos já tem sistematizado em livro todo o processo diagnóstico e terapêutico, né, os caminhos dos meridianos. E você tem uma acupuntura contemporânea, ocidental, ou que chamam de acupuntura médica, que ela surgiu aí a partir da década de 70, né? Quando esse paciente, então, com DTM, ele chega para a gente, você já explicou todo o quadro sindrômico dele, a gente já viu que é um quadro que não é linear, né? Onde para aquele problema vai ter uma única causa. Você disse que Isso. é um problema Não é uma receita de complexo, bolo. E não é não uma é receita receita de de bolo. bolo, pode ter vários fatores aí biológicos, né, da parte estrutural da própria TM, de uma tensão muscular, fatores ambientais e fatores pessoais que vão Isso. determinar esse tipo de acometimento. E o bacana é que a medicina tradicional chinesa, ela fornece justamente um raciocínio que te ajuda a balizar, né, considerar a questão de um sono mal dormido, de um estado depressivo, de ansiedade, de uma questão de onde você está sentindo dor, para você fazer a escolha dos pontos. Só que Isso. são mais de 760 pontos existentes no corpo e a gente precisa saber essa combinação. Nesse referencial da medicina chinesa, a teoria principal é a teoria dos meridianos, né? Que qualquer ouvinte que digitar no Google e meridianos de acupuntura, vai sair uma série de imagens que você vai ter uma ideia do que são esses meridianos, né? Que até hoje se tenta descobrir uma relação anatômica, né, dos meridianos com o corpo. Viram que não existe uma relação questão de sistema nervoso, mas possivelmente tem a questão dos trilhos anatômicos, ou os trilhos miofaciais, né?
eles guardam Isso, uma a face relação é aí. como um grande condutor, né, dessa É, carga elétrica que pode ativar o sistema nervoso. Aliás, a e, face está em todo canto, né? mexeu, Então, mexeu no calcanhar, a gente tem um é, efeito, né, na cabeça. Até a Érica Brasil está aqui nos assistindo e é uma grande estudiosa aí dos trilhos é, anatômicos e meridianos tendinos musculares, né? Mas, enfim, então, quando a gente tem esse paciente e a gente vai tentar tratar ele com acupuntura na perspectiva da medicina tradicional chinesa, se justifica usar pontos em extremidades de dedos, até mesmo fazer um tratamento na perna, no joelho, para se chegar em um perna, efeito isso, de qualquer isso. acometimento da cabeça. Mas esse processo ele é sistematizado, né? Você tem toda uma série de critérios e teorias para escolher esses pontos. Já na perspectiva da acupuntura ocidental contemporânea, o efeito da agulha ele é muito mais periférico. Eu preciso estimular o local para eu ter o efeito terapêutico que eu espero, né? Então, um subtipo de acupuntura que é muito conhecido e que se faz formação de um final de semana é o chamado de dry needling, ou Sim, o agulhamento a seco. seco, E aí, isso. depois de eu fazer todo esse rodeio e essa contextualização, eu queria que você dissesse para a gente, então, se você nota na sua prática clínica uma diferença entre os pacientes tratados com esse agulhamento a seco, esse dry needling, que é mais local, né, na região de queixo do paciente, comparado a pacientes tratados com o referencial da acupuntura pela medicina tradicional chinesa. Aí é uma questão mais de experiência mesmo sua no dia a dia. Pronto, eu acho o seguinte, o dry needling, para quem não tem formação nenhuma de acupuntura, ele funciona muito bem. Tem muitos pontos de gatilhos de dor que são coincidem com pontos de acupuntura. Ok, isso aí a gente pode dizer que ele está dentro do ponto de acupuntura. Entretanto, eu comparo o dry needling com o uso do TENS. Para mim, o dry needling tem um bom efeito temporário. Se eu quero um efeito analgésico temporário, o dry needling ele funciona bem. Entretanto, a acupuntura é completamente diferente. O tratamento com a acupuntura, eu vou trabalhar perifericamente e eu sei que aquele estímulo periférico, ele não vai atuar somente a nível de medula espinhal. Ele acende, ele vai a nível de tronco cefálico e córtex. Não tem como não acontecer isso. Então, se eu quero realmente uma resposta sistêmica ampla, eu tenho que pensar em diagnóstico através da medicina tradicional chinesa e eu tenho que pensar em pontos de acupuntura e essa combinação de pontos mais adequada. Para quem não tem formação nenhuma, eu não vou dizer que o dry needle não funcione. Funciona, o TENS funciona. Você é fisioterapeuta, você sabe que o TENS funciona, mas ele funciona de maneira temporária. Temporária. Tá? Eu tenho um efeito analgésico muito mais suave, certo? Do que realmente se eu trabalhar com pontos de acupuntura. Coincidindo o ponto gatilho com o ponto de acupuntura, eu até creio que eu posso ter uma resposta melhor. Mas se não for assim, para mim é chá acupuntura. Acupuntura. Perfeito. É, E que no modelo animal também dá uma resposta analgésica, dá, né? Mesmo agulhando dá sim. errado, um, Dá uma resposta um analgésica, mas pequeno o que que a benefício gente você vê? pode dar. Não prevalece ao longo do tempo, somente quando é o ponto de acupuntura. Então, assim, Tá. nos animais mostram isso, certo? A gente não é diferente de animal. Já, É porque a gente é é, besta, acha que a gente é diferente, mas não é. A gente só é um modelo mais que teve uma consciência, né? Mas não tem diferença. Tem um grupo de um pesquisador do Reino Unido, o Hugh Macpherson, que publicou uma revisão sistemática na PEN sobre os efeitos da acupuntura para condições dolorosas crônicas, né? E o que eles viram é que o efeito da acupuntura ele é cumulativo. Então, Uhum. tem a questão da dose, né, de você escolher o ponto, o tipo de estímulo, o tamanho da agulha, principalmente quanto ao diâmetro e a profundidade, né? O número de atendimentos que realiza ao longo de uma semana, de um mês. Só que a duração do tratamento da acupuntura, ela vai repercutir
no tempo de duração do efeito analgésico após interrompido o tratamento. Então, se o paciente faz um Isso. ciclo de 12 sessões ao longo de 3 meses, o efeito analgésico dele vai durar por um tempo maior do que um paciente que fez apenas um mês de tratamento. E nessa meta-análise deles, eles encontraram que o efeito analgésico da acupuntura, findado o tratamento, pode durar até por um ano, né? Isso. Agora eu queria saber de ti, na sua experiência de estudos translacionais. Então, a gente sabe que grande parte do que se observa de mecanismos de ação em animal não se reproduz no organismo humano, né? Eu queria saber da tua experiência com os desfechos de dor e inflamação, o que foi que você já encontrou nessas pesquisas translacionais? Então, acontece no animal e eu vejo uma resposta similar no organismo humano, e o que você não conseguiu reproduzir no organismo humano que você consegue desencadear no organismo animal? Não, eu acho que o modelo animal ele serve muito bem para a gente compreender, né? Compreender como é que funciona dentro do corpo. Isso aí eu acho que é essencial os trabalhos experimentais, né? Os trabalhos experimentais, eles nos dão o norte de dizer assim, isso daqui tem fundamento eu investigar, ou isso aqui realmente eu acho que não tem, né? É a Então, questão da assim, plausibilidade biológica, né, professora? Exato. Então, assim, o que eu considero é que realmente os trabalhos experimentais, eles nos dão o fundamento para gente ir para a clínica. A acupuntura, ela veio de uma maneira inversa. Ela começou na clínica e depois é que ela veio para o lado experimental, né? Então, isso aí se fundamentou muito mais, como você mesmo falou, mas acho que início dos anos 60 e ficou mais forte nos 70, quando veio todos aqueles trabalhos de pesquisa e o mecanismo analgésico da acupuntura foi bem estabelecido, né, com o estabelecimento da liberação de opioides Endorfina. endógenos. Pronto. Então, isso daí foi um grande marco, né, para que se colocasse a acupuntura no ponto que ela está hoje, né, de evidência científica, certo? Agora, o que eu vejo muito em relação aos trabalhos, eu não sei se é isso que tu também percebe, são as falhas metodológicas, sabe? São as falhas Uhum. metodológicas em relação a trabalhar, você translacionar do modelo animal para ir para a clínica, né? Isso daí é que eu acho que é o grande viés, é o grande entrave, né, para que a gente faça uma acupuntura da parte clínica de uma maneira muito mais forte. Por exemplo, esse trabalho que eu estava te falando, né, que saiu agora, março de 2020, né? Ele comparando a acupuntura e chã acupuntura em 4 sessões e disse que é a mesma coisa. Então, para mim, ter visto, ter acompanhado experimentalmente, me diz que isso daí foi uma falha metodológica deles. Em termos de dizer, ele pode dizer em relação ao tempo que ele avaliou, mas ele não pode afirmar o que ele afirmou no final, de que chã e acupuntura são as mesmas coisas. Aí Ele isso não pode daí condenar todo método por causa de um parâmetro que foi utilizado no de um estudo, né? parâmetro. E podem existir Isso, outros parâmetros que deem respostas diferentes. isso, Isso. exatamente. Aí eu Professora, acho que esse é o grande nosso problema. é, na Europa tem um grupo muito forte de pesquisa em acupuntura e tradicional, que é o do Hugh McPherson, da Claudia Wiff, que é da Alemanha, né? E em 2008 eles publicaram um paper falando sobre a importância da dose-resposta nos estudos de acupuntura, né? E pesquisa clínica, como você falou da escala Pedro, para avaliar a qualidade metodológica de um estudo e saber quais são as fontes de viés daquele estudo e o quanto que eu posso confiar na estimativa daquele efeito, o que eles mostraram foi o seguinte, que uma qualidade metodológica de um estudo clínico, qualquer pesquisador sabe realizar. Mas a adequação do protocolo de intervenção, só um acupunturista, um expert naquele tratamento, que vai saber dizer. Então, eles trouxeram alguns parâmetros que são mínimos e que precisam ser relatados nos estudos clínicos, né? Então, a gente sabe que o tempo de agulhamento, a escolha do diâmetro e tamanho da agulha,
Se estimulou manual ou eletricamente. Se estimulou eletricamente, qual foi a frequência, qual foi a largura de pulso, qual foi a duração da corrente. Se foi estímulo manual, qual foi a intensidade. Né? Então, uma série de parâmetros que não basta um estudo falar assim, olha, eu comparei a acupuntura com medicamento ou com chã e a acupuntura não foi eficaz. De qual acupuntura você está falando? De qual referencial? Né? Mas daí, eu tenho, fora do Brasil, esses grupos e esses profissionais como referência. Né? No Brasil, eu tive um prazer muito grande de conhecer o grupo de vocês. Então, Delane, Mariana Gondim, o pessoal que está aqui na UFC. Quando eu cheguei em 2014, foi uma grata surpresa que eu tive. Tem um grupo do professor Adair Roberto Soares, também, lá da Federal de Santa Catarina. Mas, como eu acabo pesquisando um pouco da acupuntura no contexto da reabilitação para problemas periféricos, né? Eu queria saber, na Odonto, quais são os grupos fortes de pesquisa no Brasil realizando trabalhos com acupuntura que você conhece ou que você acompanha? Tem o grupo da Unicamp, da Unifesp, né, que trabalham com isso. Tem uns trabalhos bem bacanas desses dois grupos, mas eu vou lhe dizer, ainda tem pouca gente dentro da odontologia pesquisando com acupuntura. Se você colocar hoje no PubMed, odontologia e acupuntura, eu vou ter 550 trabalhos. Então, se você coloca odontologia, acupuntura e dor dental, alguma coisa desse tipo, menos ainda. Então, assim, ainda o que está faltando realmente muito eu não sei se é falta de acupunturistas dentistas, ou se é o pessoal que faz na sua clínica, mas não reporta, que isso também é um grande problema da gente alavancar a acupuntura dentro da odontologia, né? Que é o grupo que faz, né? Como está na sua clínica, no dia a dia, mas que não reporta. Mas a gente tem hoje, né? Eu tenho a Sociedade Odontológica Brasileira de Acupuntura, que é a SOBA, que eles, assim, estão trabalhando arduamente para que os trabalhos, né, sejam divulgados dentro da sociedade, eles fazem um trabalho junto aos conselhos regionais de odontologia, então a gente espera que isso seja uma questão, assim, de tempo, né, de que isso aí se melhore, né. E professora, você como pesquisadora e orientadora de um programa de pós-graduação, quais são os desafios da pesquisa com a acupuntura? É encontrar um aluno, né, um mestrando, um doutorando que tem interesse em realizar pesquisa com isso, ou que tenha formação, conhecimento, ou a mesma questão de conseguir kits, materiais, instrumentos de medida? Quais são os desafios que você consegue elencar para a gente? No trabalho clínico, é a pessoa que já tem a formação, né? No trabalho experimental, eu vou dizer assim, não é tão fácil trabalhar com acupuntura. Você imagina você agulhar os animais eles têm que estar acordados, eles não podem estar sedados, eles não podem estar anestesiados, né? Então, isso foi um grande avanço que a gente fez, a gente programou uma cama de contenção do rato, então a gente consegue conter um animal para que ele fique estabilizado e a gente possa fazer a acupuntura. Mas também, quando eu falo em um tratamento crônico, por exemplo, esse modelo que eu estava falando de artrite reumatoide, ele é um modelo de 40 dias. Então, quantas sessões de acupuntura eu vou ter que fazer no grupo de animais desse durante os 40 dias? Então, pelo menos, alternado 2, 3 vezes por semana. Então, às vezes, a questão metodológica ela é bem exaustiva, sabe? Mas vale muito a pena, né, pelas questões do resultado em si. Mas a gente tem muitas dificuldades em relação, por exemplo, você trabalhar com modelos agudos, tudo é muito mais fácil. Mas modelos crônicos, eu preciso de uma maior dedicação. Mas isso aí não é só a acupuntura que faz, né? A gente hoje está estabelecendo um modelo de câncer oral. Então, são 5 meses, né? Professora, são 5 meses que a gente está fazendo. O Instagram vai cancelar a nossa live agora em 5 segundos. Ai, que pena. Então, eu Vixe, queria que te pena. agradecer. A gente continua esse papo.